Quando? E qual é o contexto histórico que está aí em volta, quando foi escrito o Evangelho? O que está em volta? Violência, domínio romano, a escravidão. É o povo que estava sendo esmagado, né? Porque isso vai aparecer nas entrelinhas do Evangelho. É importante a gente perceber as nuances. A gente tem que ler além da letra, né? Contemplar, ver a mensagem que está revestida de todo o contexto. E isso é refletido. A leitura atenta e percebe isso aí. O quando, o onde, o que mais que a gente poderia enfatizar aí? O que aparece? Choques culturais. Esta palavra, estou falando assim, e aonde foi escrito o Evangelho? Teve aqueles que puxam para Roma, e depois há aqueles que falam assim, não, mas foi na Galileia. Mostra os motivos. Por que falam que é na Galileia? No contexto romano, há estudiosos da Bíblia, gente, chama-se exegeta, né? Exegeta é quem estuda. E tem os hermeneutas. Então, os hermeneutas são aqueles que interpretam a palavra. Então, por isso na Bíblia tem que ter duas coisas assim. Tem que fazer a exegese e a hermenêutica. São duas expressões. A exegese é o estudo que está no contexto que surgiu. E a hermenêutica quer dizer interpretação a partir disso. Então nós vivemos fazendo isso, fazendo a releitura. A hermenêutica seria a releitura que a gente faz da palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso contexto. A gente traz de lá para cá, então chama isso de hermenêutica. Mas cuidado que na interpretação da palavra não entrar muito do nosso achismo, né? Da gente projetar na palavra o que a palavra não quer dizer. Aí que eu até gosto, embora Deus fale através de tudo isso, para a gente ver isso aí. Então, quer dizer, os que puxam para Roma diziam o quê? Porque certas expressões eram explicadas, éfeta, talita cumi, que era próprio do hebraico. Então, essas explicações. Então, aqueles favoráveis que o escrito foi em Roma. Mas há aqueles que falam que vai na Galileia. Por quê? Hein? Porque qual é a argumentação? O contexto histórico do próprio da presença do Império Romano. Citou até um exemplo quando fala assim, a legião de demônios. A palavra legião é uma palavra própria reportada ao exército romano que estava na Galileia. Então a legião, veio uma legião, e aí por trás, porque para o povo todo aquele mal, aquele esmagando, tinha um nome, tinha uma característica. Para eles era bem concreto, é aquele que está nos esmagando. Então, a legião. Então, tem toda uma linguagem que está por trás, que a gente tem que estar muito atento, que é um povo que clama. Porque às vezes, assim, a gente paira no ar, mas a gente tem que ver o contexto que está acontecendo. Ok? Então, qual outra informação ficou aí do vídeo que passou para nós? Qual foi? Ou nós vamos ouvi-lo? Quais são os subsídios fáticos que eles utilizaram para escrever a comunidade indígena? Como é que é? Qual é? Subsídios que foram utilizados para a comunidade escrever. Isso. Aí agora você reportou aí, teria que a gente tem aquele chamado fonte, a fonte Keller.
Também, claro, contando com inspiração. Né? Tem assim, ó, é o contexto histórico, os discípulos. Exato. Eu diria o seguinte, Marcos, na verdade, tem alguma coisa que ele escreveu, mas muita coisa é atribuída a ele, pela falta de ser a autoridade dele. Como certas cartas de São Paulo, atribuídas a Paulo, mas nem todas foram escritas por ele. Quando fala do Pentateuco de Moisés, não quer dizer que Moisés escreveu o Pentateuco, mas é uma figura de autoridade que colocou na pessoa de Moisés que fala a lei, né? Mas assim, há discípulos e tem todo um contexto que é claro, todo inspirado, né? Aí tem a ação do Espírito Santo que vai redigindo junto com a história. Muitos detalhes, exatamente. Por isso que compete essa leitura, esse estudo, para a gente perceber assim, as interpretações, porque tem especialistas nessa área que leva anos estudando para perceber todo esse contexto e dentro dele tirar o miolo, né, da mensagem, da revelação de Deus que está presente nessa história e que é presença e é uma coisa para a nossa vida, né, para que ajude o nosso caminhar, como um bom caminhar do povo. Né? Marcos era discípulo também? Marcos ele foi discípulo de Paulo. Não, de Jesus não. Não, ele do apóstolo Paulo. Né? Ele acompanhou mais o apóstolo Paulo. Oi. Não seria a questão do gente na Galileia, fala que mais de 1%. Então, o próprio texto tem o modo que eles falam dos costumes, que fala dos costumes, né? Eles lavar as mãos, aí próprio também na Galileia. Da própria Galileia. Porque era um costume judaico. Se você vai ao cemitério ou vai em um lugar público, que era considerado lugares impuros, então tinha que passar pelo processo da ablução, da purificação. Se você for em qualquer lugar impuro, você tem que chegar em casa, lavar as mãos, se banhar, porque você foi contaminado. Também foi sua demais. A palavra gentil quer dizer, era a gentalha, né? Quer dizer, o povão, o tipo assim, um povo considerado assim, falar que ele era gentil, quer dizer, pagão, pessoa assim que não tem muita linha, não tem muita educação, aquele barco, né? Seria o barco para o romano. Então tudo aquilo que não é romano é barco, e para o judeu, tudo aquilo que não era judeu era pagão. Então quer dizer, o judeu só considerava povo de Deus só o judeu. Os outros povos eram pagãos e tão perdidos, estavam no caminho das trevas. E a luz é só quem tinha a lei, a Torá. A Torá, que era a lei de Deus, quem seguia a Torá estava salvo. Isso aí. E nós, depois que a gente vai entender que colocar tanta regrinha, tanta coisa nessa Torá, que eu tenho que estar sufocando, e nem os pobres, o povo mesmo, não estava mais conhecendo a lei. E esses eram renegados, não conhecer a lei, não segue a lei, era considerado gentil, como o povo gentil. E aí por isso que Jesus, ele vai se posicionar, aí que vão entender a posição de Jesus, e isso vai sobrar para ele, porque ele se posicionou contra a lei. Você não pode se misturar com uma pessoa impura, e Jesus se misturou com pecadores. Ele, na lei, proibia lá ele ficar perto de leproso. O leproso tocou nele, ele tocou no leproso. Então, ele era um fora da lei, né? Vamos dizer assim. Marcos era a natalidade de Marcos. Ele era da região da Galileia. Ele seguiu. Ele era. Não, Marcos também era judeu. Ele era da região, ele vai seguir
ele é companheiro de Lucas, ele vai seguir Paulo, ele também teve com Pedro, entendeu? Ele é aquele, mas parece, no Evangelho, em alguns filmes, parece um jovem, assim, que sai correndo, todo nu. Não sei se vocês, no Evangelho fala que é uma que tirou a roupa e saiu. Esse jovem é atribuído como fosse Marcos, que esteve no dia da crucificação de Jesus. Mas isso já é o que chama aproximação, imaginação, mas tudo tem uma coisa assim. Vamos seguir? Então, quer dizer, gente, quando fala gentil, pagão, pessoa assim, ó, não é da nossa, né? Não é da nossa cultura, então é considerado cachorrinho. Essas pessoas, era cachorrinho, era um sentido pejorativo. O povo samaritano se bicava com o judeu, porque a Samaria era fora do território, né? Do território de Jerusalém. Então era considerado, era um povinho, ele era assim, cuidado, um povo violento, um povo chucro, e é exatamente esse povo relegado que Jesus vai se posicionar. Aí que está o negócio. E vai sobrar para ele, né? Vamos lá, vamos ver. Evangelho de Marcos, o Jesus é o